Bom dia a todos, meus amados, meus entes queridos, meus amigos, meus irmãos, os que a vida trouxe para próximo de mim, os quais eu tenho o privilégio de conviver aqui na terra, a graça e a paz do Senhor Jesus. Muito bom dia, meus irmãos, glória a Deus por todas as coisas. Lembrando aqui que dia 20 foi sábado, dia de sábado eu não faço devocional. Foi aniversário da minha irmã Edilene, em Minas Gerais, na qual quero expressar aqui neste devocional, neste vídeo, no canal do YouTube, a minha alegria e o meu privilégio de ser irmão dela aqui na terra. Quero expressar e desejar que este ano que iniciou esse ciclo da vida, que iniciou desde sábado, ela possa ser fortalecida no Senhor, ela possa ter a base no Senhor, ela possa fazer nascer Jesus Cristo, assim como a palavra que hoje vai ser sobre o nascimento de Jesus em Maria, o aniversariante simbologicamente dessa semana, né, do dia de Natal. Então Maria aqui, o efeito aqui foi realmente, verdadeiramente o que aconteceu naquela ocasião. Mas como eu disse a semana passada, nós precisamos fazer nascer, gerar Cristo Jesus e os seus aspectos a cada dia em nossas vidas. A sua humildade, a sua simplicidade, assim como ele diz em Mateus 11:29, temos que fazer isso para não vivermos presos em cativeiros, cansando a nossa alma. Assim como diz aqui, olha bem, Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então, irmã Edilene, o que eu almejo para você, para a sua vida, é que você tome sobre vós o jugo, ou seja, ande junto com este Cristo, faça-o nascer, ser gerado todos os dias em você, e com a sua humildade, com a sua mansidão, e que ele dê descanso para a sua alma. Amém. Glória a Deus, que Deus, um beijo no coração, manda. Então segue aqui o verso do dia, diz exatamente assim, já está em Lucas 2, no verso 7. E ela deu à luz do seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar ao Senhor para que Ele esteja conosco nessa manhã, cada dia mais, que possamos gerar Cristo Jesus diariamente com as nossas ações, nos anulando com o eu, com a razão, com o orgulho, com o que pensamos, e que possamos verdadeiramente viver o que está escrito na palavra de Deus, e o que o Senhor revela em nós, em espírito, em discernimento, para que você pontue, para que você discipline, eu e vocês, pontuemos cada situação, para que a gente não traga pesos a nós, que a gente traga Jesus sendo jugo, andando junto conosco, porque jugo é aquela peça que colocavam-se em bois para fazer força no outro, ser força no outro. Mas como Jesus é o poder, com certeza, se assim fizermos, Ele será força em nós. Vamos orar ao céu. Querido Deus, em nome de Jesus, lhe rendemos graças nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, por tudo, pela minha vida, pela minha trajetória. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor me revelar, por o Senhor me ajudar a viver esse evangelho, ter descoberto
este manual de vida chamado Bíblia Sagrada. Pois a Bíblia não é um livro de história, não é algo de enfeite em mesas, em armários, em onde colocarem uma Bíblia. Aqui é um manual de vida para que a gente, na diversidade humana, possamos compreender, possamos viver o que está escrito, para que a nossa vida seja mais leve, que possamos ter descanso na nossa alma. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa direção de entender que precisamos gerar Cristo Jesus. E aqui está dizendo que de uma forma humilde, assim como eu levei ao verso de estarmos em Cristo e aprender nele, no Senhor, meu Deus, que está à direita de Deus Pai, ou Deus Filho. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por todas essas coisas. Obrigado por me levantar para isso, por eu receber aqui como escola, quando eu levo aos meus irmãos uma forma de semente, uma forma de alimento, uma forma de confronto. Senhor, obrigado por eu ser útil, obrigado por eu ser útil aos irmãos, que eu quero ser servo dos irmãos, quero servir de alguma forma. Eu sei que às vezes eles possam até às vezes ser confrontados com a própria palavra, na forma de eu expressar, mas o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe por que me levantou, justamente para ensinar caminhos para ter descansos para as vossas almas, assim como o Senhor tem me dado descanso. Obrigado, Senhor, por todas as coisas, e obrigado por nos revelar aqui nessa palavra o melhor do Senhor nessa manhã, e que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Glória a Deus. Irmãos, vamos entender essa lição aqui. Aqui desde vai nos ensinar que relatando aqui que é o nascimento de Jesus Cristo. Mas como eu falo a vocês, não é um livro de história, aqui está a fórmula para trazermos o século 21, para vivermos esse descanso para nossa alma. E diz, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, ou seja, alistar-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia para a cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer Mateus 1:25, que foi ali quando o anjo apareceu a José e falou para que ele entendesse que era o Espírito Santo que tinha engravidado Maria. E no final, aqui eu vou desde o 24, despertado José do sono, que veio em sonho essa revelação a ele, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então, quando ele viu que estava grávida, que Maria estava grávida, ele saiu pensando que Maria tinha o traído, porque ele não tinha concebido ainda a Maria. Por isso, Maria teve esse privilégio de gerar Jesus Cristo, porque ela era uma virgem, e uma mulher com certeza de referência para isso. Então, contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus.
Ou seja, Jesus nasceu primeiro para que depois José conhecesse a sua esposa e depois ali gerasse os outros filhos, como Tiago, Judas e os demais. Mas o que temos de lição aqui nesta palavra? Temos de lição que a onisciência de Deus faz a gente chegar a lugares que Ele quer. Se Jesus é considerado dentre os mais humildes, e Ele mesmo, ali em Mateus 11, 29, Ele relatou sobre isso para a gente aprender dele, porque Ele é manso e humilde. Então, para ser mais humilde, nada do que chegar a algum lugar que nem tinha um espaço, um quarto numa hospedaria, que não tinha nada de mais luxo para a época. E ele nasceu numa manjedoura, sim, numa estribaria, isso, num coxo de alimentar gado, é isso. Então, a onisciência de Deus levou isso a acontecer também por isso, para deixar claro que Jesus Cristo, Ele é simples. Então, que eu e vocês não possamos nos ensoberbecer por termos e vivermos nesta geração privilegiada que tem luxo, conforto, que comemos do melhor, que andamos hoje nos melhores carros, que temos nos nossos quartos as melhores camas, melhor ar-condicionado e cada dia melhor. Então que possamos voltar para o princípio da humildade, o princípio do manual de vida de quem deixou Pai, Filho e Espírito, nosso Deus, o Deus da Trindade. Então, ele deixou tudo isso para que a gente entenda que a gente tem que voltar para o princípio da humildade. De uma forma, no mínimo, como eu tenho preocupado em fazer, de beneficiar pessoas que têm necessidade, de ser hospitaleiro, de ser simples, de oferecer às pessoas uma forma mais leve de vida, porque esse humilde de coração está em mim, em vocês, que é Jesus Cristo, porque eu sei que estamos gerando Ele cada dia mais dentro de nós, estamos com Ele dentro de nós, gerando, eu falo não que a gente precisa fazê-lo nascer, me entendam, gerando em ações cada dia mais. Se Jesus é manso, é humilde, se Jesus nos ensina a perdoar, que nos ensina a entender que Deus é o único digno de honra e adoração, tudo isso a gente vai estar gerando Ele a cada dia, mediante essa evolução. E vamos aqui para o verso 2, o que pode trazer de ensinamento aqui a nós. Este é o primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Então todos iam alistar-se, cada um a sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia. E aqui diz que, por ser ele da casa da família de Davi. Então, como as escrituras afirmam, José era da descendência, era da linhagem, era da árvore genealógica de Davi. Por isso, ele foi escolhido. Por isso, Maria foi escolhida. Porque Maria ia ser esposa de José, que José é dessa linhagem. E assim segue, porque a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Então assim, ali na onisciência do Senhor, ele levou eles para esta condição ali, para estar, lógico que tem várias outras vertentes teológicas aqui, para trazer-nos aqui, mas eu quero expressar só essa, porque o canal é curto, que na onisciência levou ali
para que ele nascesse naquela estribaria, naquela manjedoura, naquele coxo de alimentar animais. Então, aí seguiu que, estando eles ali, aconteceu de completados os dias, ou seja, para acontecer o feito, chegou o dia, e ela, Maria, deu à luz ao seu filho primogênito. E espera em Cristo que hoje, 22 de dezembro de 2025, véspera para o dia, véspera, assim, 3 dias que antecede Natal, ou 2 dias, que eu e vocês possamos gerar Cristo Jesus, de fato, gerar os aspectos dele em nós, sem viver presos a cativeiros do eu, da razão, do orgulho, do que eu penso, do que eu sou, do que eu conquistei, e viver essa humildade. Em nome de Jesus, é o que eu almejo para vocês, e este devocional é para isso, para nos alertar, para viver o que está escrito. E glória a Deus por isso. Então, porque não havia lugar para eles naquela hospedaria, mais uma vez aqui firmando que Jesus, ele é simples, ele é humilde, ele é manso. E ele em mim e ele em vocês vai fazer com que sejamos mansos, gratos, justos. Entender que tudo é permissão dele. Se você tem alguma coisa a mais, você seja humilde, você seja simples. Mas que você também tenha Jesus Cristo, disciplinador, dentro de você. Porque ele diz, inclusive se tratando de filho, porque Jesus, em tese, é filho de Deus, quando foi filho vindo à terra, e Deus nos amou por isso. Então, se você ama seu filho, aqui é uma vertente agora para fecharmos este devocional. Se você ama seu filho, ensine-o a disciplina, exija dele a disciplina, exija que ele te honre no Senhor, porque honrar no Senhor é se um pai mandar um filho mentir, ele não deve mentir, ele deve honrar falando, esse é meu pai, essa é minha mãe, independente dele ser um mentiroso e te ensinar a mentir, isso é honrar, mas tem que honrar no Senhor. Se o seu filho faz alguma coisa errada, se ele não te respeita, se ele fala palavras de agressão a você ou a mim, que você o discipline, porque a palavra de Deus fala que aqueles que não disciplinam seus filhos, eles são considerados como bastardos. Eu espero em Cristo que vocês estejam entendendo que precisamos orientar, aconselhar, disciplinar nossos filhos e fazê-los entender que Jesus Cristo foi Deus que veio aqui na terra, foi Deus que constituiu parte, mas ele, desde o início, ele já estava com Deus na criação, porque a palavra afirma isso. Se ele nos ensinou e nos ensina a cada manhã, se vamos na igreja e não aprendemos nada dele, o que estamos fazendo? Ele está dizendo, mais uma vez eu friso, Mateus 11:29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e eu levo descanso para as vossas almas. Então, se você tem um filho soberbo, eu e vocês, então que o aponte isso nele, o discipline. Se você tem alguma coisa aqui nessa terra, não fique se ensoberbecendo, não fique achando que você é alguma coisa. Em humildade, em simplicidade, para você ter descanso na sua alma, porque se você ensoberbecer, você vai ter carrego na sua alma, você vai ter cansaço para a sua alma. Então, meus irmãos, vocês que conseguiram alguma coisa aqui, que Deus os beneficiou, inclusive,
Porque se Deus quisesse ou não quisesse, você viveria na rua, viveria numa favela, ou nem viveria. Mas Deus o abençoou com uma casa confortável, com um carro confortável, com coisas que caracterizam esse conforto, e você está aí ensoberbecendo, e você está aí achando que você é alguma coisa aqui nessa terra. Eu digo a vocês que você é um mero comedor de arroz e feijão. Se Deus nem quisesse que você estivesse aqui mais, nem quisesse que você tivesse nascido, você não estaria aqui, nem eu. Mas eu fecho esse raciocínio, essa mensagem, mais uma vez dizendo: ande com Cristo Jesus, traga Ele como jugo em você e aprendei dele. E que assim seja em nossas vidas, para todos sempre. Amém. E até amanhã, amados.